Aos 16 anos foi-lhe diagnosticada uma doença que quase lhe roubou a vida. O diagnóstico veio, na altura já tinha os 16 anos, foi em que eu tive um treinamento no Hospital de Santa Maria, em que o médico Dr. Marinho, acho que é Rui Marinho, chegou ao pé de mim e disse: mas Marisa, tu não tens noção do que é que tens, mas tu vais ter que fazer um transplante porque tens uma cirrose hepática. Marisa Saraiva recuperou a saúde depois de submetida a um transplante de fígado e hoje acredita que foi salva pelo seu anjo da guarda. Um testemunho de fé e coragem para ver já a seguir. Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, espero que estejam bem dispostos deste lado não nos faltam razões para sorrir, verdade, meninas? Ora bem, vou já falar num dos motivos que nos deixa a todos satisfeitos, nesta equipa, também neste público. Embora o dinheiro não seja para nós ficamos sempre contentes quando damos a alegria a um espectador de receber dinheiro, estrelas da tarde. 760, 100, 760. Lembro então que temos 1.000 euros garantidos para quem nos está a ver e para além dos 1.000 euros garantidos vamos jogar, vamos pôr todas as estrelas a andar, uma delas tem 7.100 euros. Mas atenção, que quando marcar o 760, 100, 760, está também a habilitar-se a este carro. O carro que estamos a ver neste momento nas imagens, e eu retifico aqui a data de entrega do carro. O carro vai ser entregue na sexta-feira, dia 3 de junho. Porque esperar por segunda se podemos deixar alguém no fim de semana já dar umas voltas. 3 de junho estamos a entregar este descapotável a um dos espectadores da Tarde é Sua. Alguém que tenha marcado pelo menos uma vez, basta uma vez, mas eu gosto sempre que marquem mais vezes para aumentar as probabilidades de ser escolhido, o 760, 100, 760, exatamente. Número mágico. Este é então o número mágico que deve marcar. Queria também lembrar os nossos espectadores que se neste momento necessita de repor alguma verdade na sua vida, ou seja, se há uma situação qualquer que precisa de provar publicamente que está a falar verdade, então é questão de se sujeitar ao detector de mentiras. Só tem de ligar para o 21 434 0411, 21 434 0411, e este número é só para o detector de mentiras, ou então contacte-nos através do nosso mail geral@atardesua.com.pt. Ficamos então à espera da sua história para que depois, na sexta-feira, com o professor Fernando, possamos então esclarecer melhor esta situação. E vamos conhecer a primeira história desta tarde. Desde a infância que Marisa Saraiva tem uma fé inabalável. Uma fé que ganhou novas perspectivas a partir dos 17 anos. Marisa Saraiva nasceu há 27 anos num lar onde muitas vezes não se sentia amada. O meu pai sempre foi muito mais rígido na educação, enquanto a minha mãe não, era mais passar a mão, está tudo bem, não ligues, o pai está a tentar dizer isto ou aquilo, foi mais por aí. Sempre pensei que ele tinha um conflito qualquer comigo, simplesmente ele sempre exigiu muito mais de mim por ser, se calhar, a menina mais insegura. A religião tornou-se um refúgio e a jovem começou a envolver-se cada vez mais em atividades ligadas à igreja. Tapava muito no meio da religião, porque quando entrei para a catequese era uma maneira de acreditar nos anjos, em que haver alguma coisa superior que me protegesse, que me ajudasse, que me auxiliasse. Com 15 anos, Marisa sofreu uma reviravolta na vida que pôs à prova toda a fé que tinha. Foi-lhe diagnosticada uma cirrose hepática e a única salvação era um transplante de fígado. Voltei-me, foi para a Nossa Senhora de Fátima. Comecei a falar com Nossa Senhora, com o anjo, pedia muito quando estava deitada. E pronto, isso foi o meu pilar mesmo. E foi aí que realmente fiz uma promessa assim um bocadinho simbólica. Foi, os dias que eu estiver à espera para o transplante serão essas rosas que eu vou oferecer à Nossa Senhora. E ficou. Das orações à promessa, a jovem manteve a devoção a Nossa Senhora de Fátima e acabou por receber aquilo que considerou um sinal
de que tudo iria correr bem. Tinha umas fitinhas que eram aquelas fitinhas verdes, assim, costumam dizer que é da saúde, e eu inicialmente pus uma. O desejo era fazer o transplante, porque se era isso que me ia tirar daquela situação de morte, não é? Então foi o que eu pedi. A fita caiu uma semana antes de eu fazer o transplante, mas realmente foi um sinal, porque passado pouco tempo ligaram-me logo para ir fazer o transplante. A cirurgia correu bem e desde então Marisa passou a olhar para a vida de uma forma diferente. Estou viva, aprender a comer, aprender a andar. Todas aquelas pequeninas coisas que a gente faz todos os dias, eu valorizava como se fosse tudo novo. O facto de ter sobrevivido fez com que Marisa passasse a agarrar-se ainda mais à fé que sempre teve. E foi também nesta altura que descobriu a entidade que viria a mudar a perspectiva que ela tinha da vida. Entrei na papelaria, assim como quem não quer a coisa, olhar para as revistas. Então, calhei a olhar, eu, Anjos e Salmos, epá, deve ser interessante. Peguei, comprei, a partir daí fui sempre comprar uma atrás de outra. E descobri o meu anjo, porque em vez de ler, por exemplo, o horóscopo, que é faço anos em abril, o meu anjo é o Aniel. Nessa altura já estava muito mais desperta. Estava mais desperta até porque já tinha noção dos sinais que me foram dados, não só a nível do transplante, mas foi as pessoas que fui encontrando pelo caminho. A ideia que eu tive sempre dos anjos é que eles eram nossos protetores. Protegiam-nos, guardavam-nos, auxiliavam-nos nas horas mais difíceis. Marisa sentiu o apoio do anjo da guarda ao longo da vida. Uma presença sem a qual não teria conseguido ultrapassar algumas adversidades. Foi depois da morte da minha irmã, foi desde a separação dos meus pais. E se eu não fosse buscar a força, ou a minha crença, ou o que lhe queiram chamar, se eu não fosse buscar essa força, então se calhar não tinha ultrapassado metade das coisas e não as via da forma que vejo. O anjo para mim basicamente é o meu amigo. A minha ligação com ele não é só de é o meu anjo, não, é o meu protetor, é o meu amigo porque está comigo. Quando fico muito tempo sem lhe agradecer, parece que sinto, é como se estivesse em falta. Acendo a vela na igreja da Nossa Senhora da Piedade, em Lalé. Faço as orações, escrevo-lhe diariamente, de vez em quando acendo um incenso para que ele me ajude a limpar, por exemplo, o espaço da casa, seja o quarto, seja a sala. Quando alguém está doente, peço ao anjo dessa pessoa para que olhe por ela. Ao mudarmos de atitude, por exemplo, estamos a ter uma atitude correta, tudo à nossa volta flui, funciona e vamos viver um dia de cada vez com muita tranquilidade, muita paz, sem ressentimentos, sem mágoas, sem negatividades. Basicamente é isto. Olá, Marisa. Marisa, temos aqui uma história recheada, não é? Uma história muito recheada. Para já, segundo eu percebi, a Marisa sempre foi uma menina, estou a falar quando era pequenina, uma menina muito habituada a respeitar a igreja, com uma ligação forte ao culto. É verdade? Sim, sem dúvida. Eu cresci mesmo na religião católica. Os meus pais sempre me incutiram os valores, o que devo fazer, o que não devia fazer, o que estava correto, o que não estava correto. Como eu disse, o meu pai era uma pessoa extremamente nas regras, incutia regra. A minha mãe já era mais carinhosa, gostava muito. Era a parte mais harmoniosa e nós conseguíamos ver o bem e o mal. E isso era bom. E, portanto, de pequenita também se habituou a frequentar a igreja? Sim, fiz comunhão, fui batizada também, fiz a profissão de fé, só não fiz foi o crisma. Há ali um momento em que a Marisa decide dar catequese. E ao que sei, isso foi qualquer coisa muito importante para si, fê-la sentir muito bem. Eu não dei catequese, eu auxiliei a catequista, juntamente com outras crianças, mas isso foi um impasse, porque o meu pai não via isso com muito bons olhos. A ideia de que, não, filha minha não vai virar beata, isso não é o caminho que eu quero para ela, então pôs-me um bocadinho uma barreira mesmo.